Senhor Constantino, eu queria saber, já que o senhor é um patrimônio aqui da ilha, eu queria saber, por que o senhor tem esse sobrenome diferente? Bem, Qual é a história? De onde seus pais vieram? Como é que eles vieram parar aqui na ilha? bom, a minha mãe é filha da Ilha Grande, num lugar chamado Bujeré, que fica entre Provetá e Praia dos Meros. Muita gente aqui conhece aquela prainha lá, Bujeré. E meu pai era grego. Meu pai saiu da Grécia com 25 anos, andou em diversos países e depois veio parar na Ilha Grande, no Abraão. E aqui nós ficamos. Daqui eu nasci na Praia do Abraãozinho, em 4 de novembro de 1930. E essa é a minha história. Meu nome é Constantino Cocotócio. E como é que era, na época da sua infância, o que o pessoal fazia como atividade econômica aqui na ilha? Como é que era o ambiente naquela época? Como viviam? Bom, naquela época, existia a fábrica de salga, que o processo de salga iniciou-se na década de 30, por gregos e japoneses. Em 40, já existiam, segundo o doutor Sardinha, que foi o primeiro diretor da colônia penal Cândido Mendes, aqui, cerca de 25 fábricas de salga. A sardinha que era aproveitada, era salgada dentro de um tanque, depois ia para a prensa, encaixotada para venda. Então, e tinha emprego para todo mundo. Lá na praia onde eu morava, o meu pai tinha uma salga e dava emprego para mais de 30 pessoas. Ele tinha o barco que pescava e trazia a sardinha. Muito peixe, muita sardinha em abundância, de maneira que todo mundo tinha emprego e era um povo bem alegre, felizes, porque não faltava nada. Eles tinham emprego e cada um podia fazer uma rocinha e plantar o seu feijão, não precisava comprar banana, não precisava comprar uma farinha, fazia farinha de mandioca, café. O café era de caldo de cana. Eu fui criado com café de caldo de cana, comendo empim, batata, cará, essas coisas todas, de maneira que o povo era bem feliz. E festa, gostava muito de festa. O pessoal era festivo. E essa indústria da sardinha, com o tempo ela foi minguando um pouco, né? A indústria da sardinha, as fábricas de sardinha foram minguando um pouco, foram diminuindo. Ah, sim. Por quê? Será que faltando peixe? Como disse o doutor Sardinha no livro dele, que em 1945 existiam cerca de 25 fábricas de salga, de sardinha. Na década de 70, só existiam 10. E depois foi decaindo, talvez devido à pesca predatória, principalmente de arrastões, que tira todas as redes do fundo do mar, e embarcações grandes, muito bem equipadas, que eles têm um aparelho chamado sonar, que eles veem o peixe a quilômetros de distância. Então, todo o peixe foi acabando. Hoje já é muito difícil, é preciso que proíba determinado tempo que mate a sardinha para ela poder crescer. Acho que era uma coisa que a gente estava falando aqui, né, na questão do desenvolvimento da ilha, desse cuidado. A pesca predatória até foi falado pelo Fábio Barbosa aqui, eu acho que é um problema que a gente tem de como é que a gente se relacionar com a ilha. Mas conta um pouquinho, como é que o senhor começou a trabalhar, onde que o senhor começou a trabalhar? Bom, naquela época tinha emprego, porque tinha as salgas, como eu lhe disse, e tinha o presídio que dava emprego aos rapazes, às pessoas mais adultas. E no meu caso, eu sempre gostei de embarcação, porque o grego sempre gostou. Talvez tenha sido passado pelo meu pai, né? E eu, então, o meu desejo era trabalhar numa embarcação que existia aqui, chamada Tenente Lorete. Ainda existe. Essa embarcação, graças ao nosso deputado Fernando Jordão e Tuca, está sendo recuperada em Angra, e acredito que ela vai voltar a funcionar aqui. Então, eu fui trabalhar no presídio em 1946, ainda menino. E fui nomeado em 50. Passei uns tempo aprendendo com os mestres da embarcação daquela época, o senhor Hernani Cristiani, uns 15 anos ele comandou a lancha, depois o senhor Natalino, e mais tarde eu assumi o comando da embarcação. E em 66, então, eu assumi a chefia do transporte marítimo do presídio. E até hoje estou nessa funçãozinha aí. Ninguém me tirou até agora. E como é que era fazer essa travessia? De onde vinham os presos naquela época? Bom, como é que era essa travessia? Essa embarcação, ela trazia os presos da Praça 15, tinha 2 presídios federais. O preso é transportado da Praça 15 para a Ilha Grande. Então, em viagem normal, a lancha fazia 7 horas e meia, 8, e quando pegava a sudoeste,
Era 10 horas, 11 horas, e os presos sofriam o diabo lá no porão, e gritavam, chamavam a mãe, chamavam o pai, mas não adiantava nada, porque não tinha o que fazer. Os soldados enjoavam, nós tomávamos conta da embarcação, então era aquela farra. Tinha preso que aqui não podia nem andar, saltava em padiola. Era muito bom aquilo. E o senhor não tinha medo de fazer esse trabalho? Hein? O senhor não tinha medo de fazer esse trabalho? Não. Tinham duas coisas arriscadas, navegar, Não. né? E a segunda A coisa era existe lidar com você fazer preso. o que gosta. E eu gostava disso. Embarcação é a minha vida, eu gosto de embarcação. Aliás, embarcação de música, né? Eu gosto muito de música. Eu já lhe falei sobre as músicas que nós tínhamos naquela época. A gente vai ouvir um pouquinho depois. Pode falar um pouquinho da música? Não existiam as músicas que existem hoje. Naquela época, nossas músicas eram ciranda, marrafa, caranguejo, verde-limão e o chiba. O meu pai gostava muito de chiba, que ele dizia que fazia lembrar a terra dele, que existe uma dança na Grécia, feita por uma roda de homens e mulheres, e que o pessoal dança e depois quebra prato, né? Só que a nossa não quebrava prato, a nossa era palmas e sapateado, uma roda de homens e mulheres, e tinha as mulheres que eles chamavam, que faziam o artão. O artão era a mulher que cantava mais alto e na mesma tonalidade.